E aí, tudo bem, galera? Você, aluno estudioso, você que gosta de buscar conhecimento, você também concurseiros ainda, que está querendo aí buscar aí um lugar ao sol, lugares mais altos, você simplesmente que gosta de obter cada vez mais conhecimento, você que se interessa realmente, aluno estudioso, que não dorme em serviço, que quer buscar cada vez muito mais, você aluno que é vitorioso, que gosta de vencer. Bem-vindo ao Já o Venci. Sou o professor Marcelo Cortes, professor de História e Geografia. Estarei aí com você abordando questões aí de concurso, de vários temas, de vários concursos. Em específico, iremos começar aí com questões referentes ao Enem. Isso, estou vendo aí que você está alegre, você que não dorme em serviço, se alegrou aí, porque está chegando aí o Enem de 2019, você está ansioso, talvez até preocupado demais aí, mas calma, calma, que estamos aí para ajudar aí você a auxiliar, dando um auxílio necessário para que você possa aí conseguir bons frutos aí com esse estudo. Só depende de você, querido. Então, vamos aí sacudir, tirar toda a preguiça de lado, vamos aí nos divertir, buscar aulas dinâmicas aí para que você possa assimilar assim todo o conteúdo necessário para você aí ter vitória, ok, querido? Vamos então, conte comigo, estaremos juntos aí nessa, ok? Vamos então, começando com questões aí referentes ao Enem de 2009. Saca só, querido, a primeira questão aí, sem mais delongas, Enem 2009. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE, meu querido, de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A pesquisa padrão de vida, feita pelo IBGE em 1996, aponta que entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados. 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condições de vida e nível educacional acima dos seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos de estados do Sudeste. Meu bom aluno, a partir dos anos, por volta dos anos de 1950, houve, por conta de um avanço industrial aqui na região Sudeste, uma galera que veio de várias partes do Brasil cambou para o Sudeste. Houve um fluxo muito grande migratório, em virtude disso, desse avanço grandioso da industrialização aqui no Sudeste, principalmente dos nordestinos. Eles partiram para cá em massa aqui buscando o quê? Melhores condições de vida, melhores condições financeiras, uma série de fatores, principalmente esse econômico. Então, partindo para cá, para o Sudeste, ocorreu então, querido. Ora, vamos lá. Aqui diz o seguinte, que nos anos 80, nessa questão diz que nos anos 80 houve um grande fluxo. Foi uma década, Foi uma década assim, bem assim, evidenciada por esse fluxo de nordestino para o Sudeste. Nos anos 90, houve um acréscimo, na questão diz, um acréscimo de 7,6%, ou seja, no próximo período. Que período é esse? Na década de 90, nos anos 90. E a questão vai desenrolando, ou seja, nesse texto base, o contexto é o seguinte, que esses fluxos foram aumentando. E ali diz de alguns trabalhadores nordestinos que tinham trabalho manuais, ok, não qualificados, outros que não tinham trabalhos manuais. E o que é realmente trabalho manual? Vamos conceituar isso aí. Trabalho manual nada mais é do que um trabalho que é feito sem a necessidade da máquina, sem a necessidade do uso da máquina, do auxílio da máquina. Esse é o trabalho manual, para nós entendermos melhor esse texto básico. Ok, queridos? Mas aí, o que aconteceu? Quando no texto base, para entender melhor o contexto desse texto, vamos mostrar o seguinte, que uma cidade
quando ela começa a receber esses migrantes, que no caso, nessa questão, né, os nordestinos, né, houve um grande fluxo desses migrantes nordestinos na região sudeste, o que acontece? Se a cidade não estiver preparada para comportar tais imigrantes, né, que na verdade, nos anos de 1950, como nós comentamos aqui, houve um fluxo de várias partes do país, principalmente os nordestinos, desde aquela época. Na década de 80, nos anos 80 e 90, esse fluxo, ou seja, aumentou, foi evidenciado, certo? Dos nordestinos. Então, o que acontece? Se essa tal cidade, se essa tal região, que no caso é o Sudeste, não conseguir, não tiver uma infraestrutura para comportar essas pessoas, mas, professor Marcelo, está falando em que, na verdade? Ora, Bisquinho, olha só, nós estamos falando de uma pessoa que está vindo lá de seca, está vindo assim de fome, está querendo realmente um bem-estar econômico, social, querido, ele está vindo com tudo, com sede de ganhar a vida realmente. Então ele chega numa tal cidade, ela tem que ter uma infraestrutura em que sentido? Ora, moradia, locomoção, ou seja, maior mobilidade. O que tem isso? O transporte ele tem que ser eficaz para receber essas pessoas. Se isso não acontece, se a cidade não estiver preparada para receber esses imigrantes, querido, o que vai acontecer? Essa população, no caso de imigrantes, elas vão ser mal distribuídas em tal região. E o que vai acontecer então isso? Ó? Um inchaço urbano, porque a cidade não se preparou. A indústria, não adianta ter indústria, não adianta ter empresa em determinado local, se ela não oferece uma infraestrutura, se essa tal cidade não acompanha o avanço industrial. Então tem que haver também, junto com o avanço industrial, tem que haver na periferia, ou seja, em todo esse contexto do avanço industrial, tem que haver o quê? Maior mobilidade, maior o que? Investimento de todas as autoridades competentes, de todo o governo, para quê? Para dar um bem-estar, não só econômico, mas social também, ou seja, da escola, da banco, ou seja, dar toda uma infraestrutura física, né? Ou seja, para receber esses imigrantes. Moradia, transporte e tudo que uma instituição governamental tem que dar para uma cidade, para então esses imigrantes poderem assim se centralizarem melhor, ou seja, ter um bem-estar melhor. Mas isso, se não acontece, ocorre simplesmente um inchaço urbano, ok, querido? Um inchaço na cidade. A cidade fica muito centralizada, ok? Fica muito mal distribuída esses imigrantes. Eles começam, ou seja, ficar dispersos para áreas, né, que não são realmente, que não assim vão dar um bem-estar para eles. Então ocorre que um inchaço urbano. Então vamos aqui nas alternativas. Alternativa A. O processo migratório foi desencadeado por ações do governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste? Não, não foi isso o propósito do governo. Letra B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Priorizaram a qualificação? Não. Não priorizaram a qualificação. Porque diz no texto ali, ó, que eles exercem trabalhos não qualificados, que chegam a 48,6% no Sudeste, que exercem trabalhos manuais não qualificados. Isso quer dizer o quê? Que não foi dada a oportunidade para eles se qualificarem. Os empresários não pensaram nisso. Então vamos então à letra D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80? Não, isso não procede. Letra E. A falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional? Jamais, querida. Você que é um empregador, vai querer um funcionário ser uma habilitação, um funcionário ser uma especialização, um aperfeiçoamento para ele melhor produzir, dar melhor produção para você. Produção é sinônimo de lucro. Então não, isso também não procede. Mas vamos ler a letra C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Está aí que dá a resposta correta. Foi o que foi explicado dentro de todo aquele contexto ali. Estamos falando não somente de migração de nordestino, mas estamos falando simplesmente de migração. E o que é realmente migração? Vamos entender também o conceito de migração. Migração é isso, ó. Eu pegar aqui, ó, querido, ó, esse laser aqui da minha mão,
está aqui nessa mão e passar para o outro lado. Ou seja, esse laser se deslocou, esse apontador se deslocou desse lado e foi para o outro, para a outra mão. Isso é migração, ou seja, ele migrou dessa mão e passou para outra mão. Então, o que é migração? É o deslocamento de um indivíduo, de uma pessoa, de uma região para outra região. Isso é migração. Então, o contexto dessa questão está falando sobre migração. E como houve um fluxo muito grande para o Sudeste, querido, sem que a cidade, né, sem que as autoridades pudessem comportar com uma infraestrutura digna para eles, houve simplesmente um inchaço urbano. Então, alternativa correta, alternativa C é a resposta correta, ok? Vamos passar então, bom aluno, para a próxima questão. Enem também, de 2009, que fala sobre trabalho escravo. Entre 2004 e 2008, pelo menos 18 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam como se fossem escravos. O governo criou uma lista em que ficaram expostos os nomes dos fazendeiros flagrados pela fiscalização. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, regiões que mais sofrem com a fraqueza do poder público, o bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma de combate a esse problema. Mas os governos ainda sofrem com a falta de informações provocadas pelas distâncias e pelo poder intimidador dos proprietários. Organizações não governamentais e grupos como a Pastoral da Terra têm agido corajosamente acionando as autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. Olha aqui, aluno interessado, aluno vitorioso, aluno que busca conhecimento, aluno concurseiro que quer lugar ao sol. Queridos, preste atenção, vamos estar falando de trabalho escravo. O que é trabalho escravo? Está lá no artigo 149 da Lei Penal, do Código Penal. Trabalho escravo é todo trabalho que é submetido, sabe? É um trabalho forçado, em condições degradantes, com salários indignos, enfim, querido. Vai lá, está lá no artigo 149 do Código Penal. Então, vamos lá entender melhor, pegando assim as alternativas. Diz ali na letra A, negocie com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a redução da carga horária de trabalho. Não há negociação, porque isso no texto, querido, no texto base está dizendo o seguinte, que tem sido a arma, né, dessas ONGs, né, desses grupos, né, que defende, né, os direitos dos trabalhadores, escravos, ou seja, dos direitos sociais, diz ali o seguinte, ó, que a principal arma é combate a esse problema, ou seja, o governo ainda sofre com a falta de informações e o quê? O poder intimidador desses fazendeiros, desses proprietários. Então, para início de conversa, não tem negociação com esses homens, não tem negociação com esses fazendeiros. Então, querido, isso não procede. Essa resposta, essa alternativa A. Vamos para a letra B. Defende os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados das fazendas e carvoarias. Também isso não procede. Letra C. Substitui as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos conflitos entre patrões e empregados. Jamais, em hipótese alguma, o cidadão tem que ter que substituir a atribuição das autoridades. Não se pode. Eles têm que cumprir as suas atribuições. O que o cidadão tem que fazer é levar as denúncias. Não pode se tomar o lugar das autoridades. Elas têm que cumprir o seu papel na sociedade. Ok, querido? Então, a letra C, substituir autoridades policiais e jurídicas, não procede, ok? Letra E, fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos seus servidores. Isso não procede. Fortalecer a administração pública? Não é a administração pública que tem que ser fortalecida. Quem tem que ser fortalecido é o empregado que está sofrendo, meu querido. Letra C. Letra D. Então está lá, encaminham as denúncias ao Ministério Público e promovem ações de conscientização dos trabalhadores. Esse é o verdadeiro objetivo, propósito e a finalidade verdadeira que tem que ser
de uma ONG, ok? De uma instituição que defende o cidadão, principalmente para erradicar esse trabalho escravo. É lá, ó, encaminhar a denúncia ao Ministério Público e promover ação de conscientização dos trabalhadores. Para isso, para que seja esse trabalho escravo erradicado de uma vez. Ok, galerinha? Galera, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu espero que vocês continuem buscando realmente conhecimento. Estaremos aí auxiliando, sempre como vocês estiverem sempre dispostos. Espero e eu tenho certeza que estarão sempre dispostos a buscarem cada vez mais conhecimento para vocês. Vocês são vencedores, creio nisso. Bem-vindos sempre, continue nesse canal, GeoVenci. Peço a vocês, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Conto com vocês nos próximos videoaulas. Um abração e um beijão.